Agora são exatamente 8 horas e 5 minutos aqui em Ushuaia. Olha como é que tá a cidade. Ainda tá escuro, ó. Em pleno inverno, a cidade fica escura. O sol só nasce às 10 horas da manhã e ele se põe às 5h30 da tarde. Então agora são 8 horas da manhã. Imagine, aí no Brasil, como funciona. Aí nós tentamos ir ontem lá no Parque Terra do Fogo, só que na estrada tava tendo muita neve e aí não deixaram a gente passar. Por quê? Porque o carro que a gente alugou, os pneus aqui, eles têm cravinhos, né? E o carro que a gente alugou, os cravinhos só tinha nos pneus da frente. E eles acharam melhor, como a gente é turista, não conhece muito bem a estrada, eles não deixaram. Eles pediram que ou a gente colocasse corrente nas rodas traseiras ou o carro com 4 cravinhos, né? E aí a gente teve que retornar. E agora a gente tá indo hoje. A gente conversou com a Tiger Rent-A-Car, a locadora, e eles trocaram o veículo, era o Sandero, e agora entregaram Yaris. Então quem tiver em Ushuaia, é esse contato aqui, ó. Contato aqui de Ushuaia, 549, pode chamar eles no WhatsApp. Pede um desconto, fala que vocês viram o Igor aqui no canal. Pegamos esse Yaris, que tem os 4 pneus com cravinhos. E agora estamos indo pra lá. Agora para o Parque Fim do Mundo. É o fim do mundo. Simbora? Gente, agora são 9 horas e 5 minutos. Em pleno dia 20 de junho de 2025. Olha o brilho. Ai, ai, ai. Não dá nem pra ver. Não dá nem pra ver nada, nada. Tá, gente. Parece que é A gente tá aqui na Rota 3. A Rota 3 aqui na Rota Nacional 3, aqui da Argentina. Ela liga Buenos Aires até Ushuaia. Ela tem mais de 3.000 quilômetros. É uma das rotas principais aqui no país. E ela finaliza aqui em Ushuaia. E a gente tá indo lá para o Parque Nacional Terra do Fogo. E aí o parque abre às 8 horas. Aí pra não chegar tão cedo, pra não ver nada, a gente decidiu chegar um pouquinho mais tarde. Pra chegar e ver o parque. Pra ver pelo menos o sol nascer aqui em Ushuaia. Ushuaia é facinho ver o sol nascer. Nem precisa acordar de madrugada igual no Brasil. Assim, ó, você pode acordar tranquilamente. Não sei se dá pra ver aí no vídeo, mas lado direito, lado esquerdo tem umas montanhas cheias de coberta de gelo. É, não dá pra ver muito bem. Vê se dá pra ver. Olha o penhasco. Senhores, bom dia. Estamos aqui na... Estão me vendo? Estamos aqui no Parque Nacional Terra do Fogo, fim do mundo. Aqui é a entrada do parque, são 12 km de estrada, é a final da rodovia Rota 3. Chegamos! Aqui literalmente é o fim do mundo. Estamos chegando. Tem lá no fundo lá, no final da placa. A placa aqui, simboliza, que fala que é o final da Rota 3, que liga Buenos Aires até Ushuaia. Vamos lá. Olha lá. 3.070 quilômetros até aqui. Uau. Ai, ai, gente. Vocês viram aí o vídeo, né? Que a gente tava chegando lá no parque aí, no Parque Nacional, né? Tava tudo escuro. Ali começou a chover. Então ficou um pouquinho liso. No dia anterior a gente tentou ir lá nesse parque e a gente foi barrado. Por quê? Porque as rodas, os pneus, ele tem que ter cravinhos, né? A roda tem que estar ok, o pneu tem que estar em ordem e tem que ter uns cravinhos que eles fincam, né? No asfalto, na terra, em geral, no gelo. E aí lá o recomendável é que as 4 rodas estejam com cravinho, né? E o carro que a gente tinha, que a gente tava ontem, ele só tinha só as duas rodas da frente com cravinho. E a gente retornou, falamos lá com a locadora foi lá e trocou pra gente.
o veículo e deram um outro veículo para nós com os 4 cravinhos, né? Com as 4 rodas com os cravinhos. E aí a gente viu aí na filmagem, 9 horas, 9h30 da manhã, ok e tal. Acontece que no 4º quilômetro começou a deslizar o carro. O carro começou meio que... Choveu. Tava chovendo e a água, ela caía na terra e ela congelava. Então virava uma placa de gelo. E o carro começou a meio que patinar no meio de um penhasco. Aí chegou uma hora que a gente não... Eu deslizei... Me falaram, né, que na hora de frear tem que frear meio que bombando. E na hora que de uma curva, na hora de subir, né, um S. E na hora de uma subida, o carro não foi mais. E aí começou a patinar o carro, né? E logo atrás estava vindo um ônibus, né, cheio de turistas, o brasileiro Ushuaia e tal. E tava vindo. E aí eles desviaram da gente e parou bem do lado e também não conseguiu, começar a patinar. E aí ficamos ali. Um frio, gente, menos 5 graus ali, menos, sei lá, menos 5, menos 10 graus. E aí ele faz o que? Faz ali, aí a gente no meio, e tinha ônibus pra passar, todo mundo colocou corrente, e a gente não tinha corrente. E tava meio que chovendo. Aí um motorista lá pediu permissão para tirar o carro dali e colocar a gente num outro ponto de segurança. Aí ele foi e pegou o carro, não sei como, muita experiência, deu ré e tal, tirou o carro, voltou nesse S e chegou num ponto que não conseguia mais, mas ele falou, esse aqui é o ponto mais seguro que tem. E deixou a gente lá, né? E aí seguiu viagem. E com isso passou vários ônibus, vários carros, foi tudo indo nessa Rota 3, né, no Parque Nacional. Aí teve uma alma bondosa de um rapaz que trabalha no restaurante, que aí ele solidarizou com a gente e falou vambora, eu deixo vocês lá na entrada do parque, e lá vocês pedem socorro, fala lá, não fica aqui no frio não, tal. Eu falei, beleza, vamos lá. E a gente foi. Lá eu chamei o pessoal da locadora, a locadora falou que ia lá e tal. E aí apareceu 3 policiais, guarda nacional lá da Argentina. Aí eles falaram, a gente conversou com eles a situação, eles falaram, vamos lá ver, de repente, eu ajudo lá e tal. E aí, os 3 guardas fomos lá, eu fui, Adriano e o Enzo ficaram na entrada do parque. E aí eu fui com eles. Chegando lá, eu não sabia, mas eles falaram, né? Mas falaram que acontece lá? Fica um caminhão indo e voltando todo o tempo, jogando terra no meio do caminho. Então, como é frequente isso, então ele joga terra. Para que a terra ela possa quebrar o gelo de alguma forma. E aí na hora que a gente chegou lá, o carro já tava terra lá, então já dava para andar com o carro, né? Aí o general lá, o policial, deu meia volta, voltou. E aí voltamos aí pra base, aí ficamos, né? A adrenalina tava 1000, aí a gente desistiu de querer continuar o passeio. E o importante é que ninguém se machucou, todo mundo tá bem, graças a Deus. Mas fica o relato aí que para ir para o Parque Nacional, de preferência não esteja chovendo, de preferência não esteja frio ao extremo. E se for isso, é bom fazer com o passeio, porque aí eles colocam correntes, ônibus, colocam corrente, eles têm experiência nisso, né? Ou se for para ir de carro, eu acredito que seja no verão, por conta própria, paga lá a entrada. Eu só fico pensando assim, que é caro a entrada do parque, mas só que a estrutura é precária. No momento que o turista está precisando ali de um socorro ali, é precário. Então eu achei que é um pouquinho precário nisso, né? Mas a Adriana tá bem, o Enzinho também tá bem, passando um pouquinho frio, mas... Só adendo que tem muito brasileiro aqui que vai pra lá, pra essa estrada, e assim, nós não temos experiência com gelo também, né? Então, se eles permitem entrar com carro, mas o pessoal que tem experiência, o brasileiro não tem experiência, então ou não deixa entrar com carro, né? Porque fica, tem jeito certo, não pode frear no gelo, mas a gente não sabe, não tem costume. Então, ou tem algum esquema melhor de não deixarem entrar mesmo, não entra, é muito perigoso, que realmente é uma situação que assusta muito para quem não tem costume, como a gente. E é isso, e tinha outras pessoas passando com um carro bem similar ao que a gente estava, e eles estavam passando. A gente falou, mas é por quê? Porque tem experiência, são daqui da região, fazem esse trajeto várias vezes, estão acostumados, né? Mas foi isso, graças a Deus deu tudo certo, mas é um trechinho bem complicado. A chuva complicou bem, ficou uma camada grossa de gelo. Não era uma camada fina, era uma camada mais grossa de gelo lá. Mas deu tudo certo, graças a Deus. Bom, se não tiver perrengue em alguma viagem, não é viagem. Faz parte. É isso aí o nosso relato, né? O Parque Nacional Terra do Fogo. Eu acredito que seja muito legal, a gente não conseguiu ir. Agora a gente não consegue ir mesmo por questão de tempo, mas deixa para uma próxima, a gente vai. E aí tem mais coisa ainda pela frente programado. Se liga aí, nas aventuras
de Gordão. Valeu!